Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o professor Marcos, do terceiro ano C, aqui na Escola Mário Borelli Tomás. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os animais vertebrados. Vamos antes fazer um histórico daquilo que nós já estudamos. Ao longo desse terceiro bimestre, nós estudamos o início, uma introdução sobre os animais, e nós vimos que existe o grupo dos animais, o reino Animalia. Além disso, nós vimos que os animais eles são classificados. Primeiro, nós vimos umas características, algumas características gerais dos animais. Depois, nós vimos que eles são classificados em grupos e a importância da classificação. Em seguida, nós estudamos o grupo dos animais invertebrados. Hoje, nós vamos ver então o grupo dos animais vertebrados. Se você deseja ou desejar rever algum dos conteúdos, é só procurar aqui no canal que você vai encontrar os outros vídeos relacionados ao conteúdo de ciências. Hoje, então, nós vamos para o capítulo 4, Animais Vertebrados. Nós temos aqui uma imagem de um gato. O corpo da maioria dos vertebrados é formado por cabeça, tronco e membros locomotores. Alguns desses animais também têm cauda, como é o exemplo do gato. Então, olha só, aqui nós temos... Aqui nós temos a cabeça, aqui nós temos o tronco do gato, nesse caso ele tem cauda, e os membros do gato, que é um exemplar de animais vertebrados. Os animais vertebrados, eles têm esqueleto na parte interna do corpo, como é possível você ver aqui, e coluna vertebral, que é essa parte aqui, ó. Essa parte é a coluna vertebral. Eles podem ser classificados em 5 grupos. Nós temos o grupo dos peixes, dos anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então vamos ver cada um deles. O primeiro grupo é o grupo dos peixes. Os peixes são animais aquáticos. O tubarão, as raias e o cavalo marinho são exemplos de peixes que vivem no mar. O pirarucu, o bagre e a piranha são alguns dos peixes que vivem em rios e lagos. Os peixes têm nadadeiras que ajudam na natação. E a maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas. Nós temos aqui um exemplar, o cavalo marinho, que é um peixe que vive no mar. E ele tem um comprimento de mais ou menos 15 centímetros. Sabe aquela régua que nós utilizamos na escola? Metade dela dá 15 centímetros. Nós temos também o pirarucu aqui como exemplo, que é um peixe que vive em rios da Amazônia e pode chegar a um comprimento de 2 metros, mais alto que o tio Marcos. Eu tenho 1,87, mais alto, maior do que eu. Então nós temos aí alguns exemplares de peixes que são também animais vertebrados. Além disso, nós temos os anfíbios. Os anfíbios podem viver na água doce ou em ambientes terrestres úmidos. Sapos, rãs, pererecas e cecílias são exemplos de anfíbios. Anfíbios têm a pele fina e úmida, e a maioria tem pernas quando adultos. Quando são jovens, vivem na água e nadam. Os adultos podem nadar, saltar, rastejar ou subir em árvores. Nós temos aqui como exemplares dos anfíbios um sapo aqui que tem cerca de 8 centímetros e eles se locomovem saltando. E nós temos as cecílias que se locomovem rastejando, tem aí mais ou menos uma medida de 50 centímetros. Continuando a falar sobre outro exemplar de réptil, aliás, de vertebrado, nós temos os répteis. Os répteis eles podem viver na água ou em ambiente terrestre. Geralmente tem o corpo coberto de escamas e a pele grossa e seca. Alguns rastejam, como as serpentes, outros caminham rente ao chão, bem perto ao chão, como os lagartos, e outros nadam, como a tartaruga marinha. Nós temos aqui o exemplar com cerca de 1 metro, as serpentes que não têm membros locomotores e elas se rastejam, né, é assim que elas realizam a locomoção. E nós temos também a tartaruga, que no caso, a tartaruga verde, que é um animal marinho que se alimenta principalmente de algas, e ela tem aí um comprimento de cerca de 1 metro. Continuando a falar sobre exemplares do grupo dos vertebrados, então lembrando, dentro do grupo dos vertebrados, nós temos aí vários grupinhos.
Nós temos as aves como outro exemplar. As aves têm um corpo coberto de penas, além de ter pernas e asas. São animais terrestres e a maioria pode voar. O sabiá, o jaburu e a coruja são aves que voam. Já o avestruz, a ema e os pinguins não voam. Nós temos aí as corujas. No caso, essa daqui está voando em busca de alimento e pode atingir aí 150 centímetros de envergadura quando ela abre, né, todas as duas asas, como é o caso aqui. E nós temos os pinguins, que são ótimos nadadores e se alimentam de peixes e que têm cerca de 1 metro, podendo chegar a 1 metro. Além disso, nós temos um outro grupo, que é o último grupo dos vertebrados, e é o grupo dos mamíferos. Os mamíferos, eles têm o corpo coberto de pelos. Os filhotes se alimentam do leite produzido pela fêmea. Em geral, eles têm pernas e caminham como os cachorros, os macacos e os elefantes. Mas há aqueles que nadam como as baleias e os que voam como morcegos. Então, nós temos aqui alguns exemplares. Nós temos aqui um modelo, né, de macaco, que é os macacos de cheiro. Eles vivem nas copas das árvores e carregam seus filhotes nas costas. Olha que gracinha. E nós temos também as baleias. Tem baleia que chega a 13 metros de comprimento e, por exemplo, as baleias jubarte, que têm poucos pelos apenas na região da cabeça, mas que também são exemplares de mamíferos. Você se lembra de algum outro exemplar de mamífero que você conhece? Ou de algum desses outros grupos de vertebrados que nós falamos? Bom, para nós encerrarmos a nossa aula, quero falar um pouquinho sobre um exemplar também do grupo dos vertebrados. Nós, os seres humanos, nós somos vertebrados, fazemos parte do grupo dos mamíferos. Nós temos pelo, quando o bebezinho mama, não é? Para poder obter a sua alimentação, o seu sustento. E vamos ver agora um pouquinho de características sobre o ser humano. O ser humano é um animal vertebrado. O ser humano, como todos os vertebrados, tem esqueleto interno. O conjunto de ossos e cartilagens forma o esqueleto. Os ossos são partes duras e resistentes do corpo humano. Vocês se lembram daquele nosso primeiro vídeo sobre animais que eu gravei lá no laboratório da escola, junto de um dos esqueletos que nós temos lá como exemplares, que é um exemplar do esqueleto humano. Eles podem ter diferentes formas e geralmente são esbranquiçados, os ossos. As funções dos ossos são proteger estruturas internas do corpo, como o coração e os pulmões. Então, aqui toda essa parte nossa é protegida com ossos. Por quê? Nós temos órgãos internos que são vitais, ou seja, se nós não tivermos essa proteção dos ossos, é muito perigoso. Aqui nós temos o coração, o pulmão e outros órgãos muito importantes que precisam ser protegidos. Além disso, os ossos trazem a sustentação e formam o corpo e auxiliam também na realização dos movimentos. A junção entre dois ou mais ossos é chamada de articulação. E a maioria das articulações possibilita o movimento dos ossos. Como, por exemplo, aqui o tio Marcos está com o braço. Para eu realizar esse movimento, eu tenho aqui a junção de ossos dessa região com ossos dessa outra região e com articulações que permitem que eu faça o movimento necessário. Nas articulações, nós podemos ter também cartilagem. A cartilagem é um material flexível e pode ser encontrada também no nariz e na parte externa das orelhas, que é essa parte mais molinha que nós temos aqui. Tudo bem? E aí nós temos então uma imagem de um esqueleto que traz aqui então mostrando o exemplo da articulação, como o tio Marcos comentou, a junção de dois ossos, aqui com cartilagem e articulação que auxilia nesse movimento, e tem aqui também um outro exemplo na perna. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que para essa aula nós não vamos ter conteúdos para realizar exercícios, mas na semana que vem nós teremos. Um grande abraço, tchau, tchau.